Olá, Cris e amigos do canal. Vou relatar uma experiência terrível que eu e meu primo tivemos na década de 70. Não sei escrever muito bem, nem me expressar. Porém, meu neto vai tentar colocar de uma forma que vocês possam entender o meu relato macabro. Então, fique até o final, pois vou tentar descrever em detalhes o que passei. Primeiramente, vou me apresentar. Me chamo Raimundinho. Atualmente tenho 71 anos. Sempre morei na cidade de Quixadá, que fica no sertão central do Ceará. Pense na cidade quente da moléstia. Aqui só faz sol de janeiro a janeiro. De vez em quando rola uma chuvinha, que a gente fica até feliz pra dedéu. Apesar do sol de rachar, a minha cidade tem muitas paisagens bonitas. É aqui que tem a famosa Pedra da Galinha Choca, pois minha cidade é rodeada de montanhas rochosas e obras de artes naturais. Agora que me apresentei, eu e minha cidade, vou contar o meu relato. Hoje em dia, aposentado da minha vida de andanças no meio do mundo. Aqui no Ceará, as pessoas vendem as coisas nas portas, é chamada de galego, mas esse apelido parece que é só aqui no Ceará. Não tenho certeza como se chamam em outros estados. Bom, eu vendia um pouco de tudo, panelas, redes, roupas, até sapato eu vendia. Eu tinha uma pequena carroça e 2 cavalos que me ajudavam naquela peleja. Para mim, já estava ficando muito puxado, então convidei o meu primo para me ajudar. A gente chamava ele de Chico Bacuri. Pense numa criatura que gosta de caldo e pense no macho que metia. E ainda queria dar uma de valente, dizendo que enfrentou o lobisomem, mãe d'água, saci e outras marmotas. E quando a gente sempre perguntava ao final, ele enrolava a gente e não dizia. Por isso que a gente nunca acreditava nele. Era quase Semana Santa. Eu e Chico Bacurim ia viajar no dia seguinte. Geralmente a gente viaja pela madrugada, para que pela manhã a gente chegasse nos pequenos vilarejos. Aqui a água era muito difícil, então quando a gente via um açude, a gente aproveitava, tomava banho, dava água para os cavalos, pegava água para beber no caminho. Em uma manhã, numa sexta-feira santa, a gente ia chegando em uma cidadezinha chamada Capistrano, que fica também aqui no Ceará. Quando a gente chegou no restaurante do Seu Zeca para tomar café, estava maior fuxico lá. Então a gente curioso para saber o que as pessoas estavam falando. Chico Bacurim era um fofoqueiro. Ele foi logo se apresentando e perguntando o que estava havendo. Então os homens que estavam no humilde restaurante de Seu Zé, que também era um bar, estavam lá tomando uma pinga e relatando o que aconteceu. A gente fez logo amizade e eles nos contaram. Macho, tu nem sabe o que o seu Zé Coveiro viu ontem. Então eu fiquei só ouvindo uma marmota. O senhor, chamado Marcos, falou. Daqui a pouco, o seu Zé Coveiro chega aqui para contar uma história que ele me contou. E todos ficaram curiosos para saber o que aconteceu. Chamei o Chico Bacurim, porém ele disse, macho, eu só vou sair daqui quando eu souber dessa marmota. Como eu não queria ir sozinho, eu disse que a gente podia esperar, mas no máximo por 1 hora. Pois também eu estava muito curioso, e se esse Zé não aparecesse, a gente ia embora. De repente, o Zé Coveiro chegou. Então todo mundo ficou calado ali, esperando ele falar alguma coisa. Ele pediu uma pinga, sentou em um banco de madeira e começou a contar. Meus companheiros, vou contar algo que vi de ontem para hoje, que me deixou muito assombrado. Eu estava finalizando uma cova ontem à noite e já era depois da meia-noite, pois meu chefe me pediu para fazer isso ainda ontem, porque
o enterro da Dona Jurema ia ser hoje pela manhã bem cedo. E como o coveiro do dia estava doente, ele me pediu para fazer o serviço. Mas só que a Dona Jurema é muito gorda. Então eu tinha que fazer uma cova bem larga. Até aí, tudo bem. Peguei minha lamparina de óleo e o meu café e fui cavar. Passava das meia-noite quando finalizei. Não tinha uma alma viva na rua. Foi quando eu vi uns galopes e relinchos de cavalo. E aí eu pensei, quem será que está batendo perna a essa hora? Até esse momento, eu ainda estava dentro do buraco. Então, minha curiosidade foi maior. Saí de dentro do buraco, fui até o muro do cemitério e vi uma coisa que me deixou muito assombrado. Eu não acreditava o que estava vendo, pois aquela criatura era enviado do próprio capeta. Era a mula sem cabeça. E a mula estava passando pela rua do cemitério e eu fiquei ali por trás do muro vendo tudo. Ela era toda preta, porém onde era para ser a cabeça, era uma tocha grande de fogo e tinha rédeas todas pretas. Eu só não sei como é que aquelas rédeas não queimavam. Então eu fiquei ali abaixado, esperando aquilo passar. Quando chegou na encruzilhada do cemitério, aquela criatura soltou um relincho que gelou até a minha alma. E eu pulei o muro do cemitério e larguei tudo lá e saí correndo rumo de casa. Quando aquela coisa saiu atrás de mim. E aí eu saí gritando, pedindo ajuda pelas ruas que eu passava. Acho que eu nunca corri tanto na minha vida. Corri por cerca de 10 minutos e aquilo atrás de mim. Pega e não pega. Foi quando passei em frente da casa do compadre Cosme e gritei: Cosme, me ajuda! Então, com pouco tempo, ele abriu a porta e me viu correndo e me chamou para dentro de casa. E ele também viu aquela coisa correndo atrás de mim. A minha sorte é que era noite quente e o compadre estava dormindo na rede da sala e estava bem pertinho da porta. E quando eu entrei, eu simplesmente caí no chão, de tão cansado que eu estava. Mas a coisa não foi logo embora, não. Ela começou a cercar a casa do compadre e relinchar muito alto. Então a esposa do compadre acordou e começou a rezar para Nossa Senhora. Foi só assim que aquele demônio foi embora. Todas as pessoas que estavam ali escutavam todos bem calados, só ouvindo as conversas do seu Zé Coveiro. Foi então que o silêncio foi interrompido pelo Chico Bacurim dizendo: pois se fosse eu tinha desencantado esse demônio. Todo mundo olhou para ele e começou a achar graça. O Zé Coveiro falou: eu não te conheço, mas baixinho do jeito que tu ia servir era de tronco para amarrar ela. E todos caíram na gargalhada novamente. Porém eu fiquei ali, parado, só ouvindo. Foi então que eu perguntei o que era aquilo então. E como fazia para se livrar caso aparecesse pelo caminho. Pois eu trabalhava viajando, no meio do mundo. Vai que eu encontro esse demônio? Então seu Zé Coveiro falou para mim: dizem que é uma mulher do padre. E tem que tirar o sangue da mula sem cabeça com alfinete ou faca virgem. Ou tirar também os arreios dela que ela carrega no pescoço. Mas aí teria que ser um caba muito macho para fazer isso. Então os homens começaram a gargalhar novamente e mandavam encher o copo do seu Zé Coveiro. Então Chico Bacurim falou se gabando: pois ela que venha, pois eu já enfrentei 2 lobisomens, saci e até a mãe d'água eu já derrotei. Foi quando eu disse: bora, Chico, trabalhar, pois era pra gente já estar batendo nas portas atrás de vender algo. Então a gente passou o dia todinho naquela cidade. E a noite bateu. E junto o cansaço do dia, a gente foi procurar algo para comer e seguir viagem
pois no caminho tinha uma pequena capela que a gente passaria a noite, pois nosso dinheiro estava bem apertado para pagar um quarto para dormir. A gente ia no começo da manhã para Canidé, que não era tão perto de onde a gente estava, mas eu queria adiantar o caminho, pois na Sexta-feira Santa eu queria vender alguma coisa por causa do feriado. Foi quando a dona do restaurante escutou, conversando com Chico Bacurim. Então ela falou: moço, me desculpa me meter na sua conversa, mas o senhor vai viajar agora? Nessa Sexta-feira Santa? O senhor está sabendo que a mula sem cabeça está aparecendo por aí? Foi então que eu olhei para ela e disse que sim, pois queria aproveitar o feriado para vender as coisas lá em Canidé. Então ela falou: moço, ou você é muito corajoso ou é doido mesmo, pois eu não me confiava. Então o Chico falou todo machão: Dona Maria, eu meto uma faca no bucho da mula sem cabeça, caso ela aparecer. Então ela olhou para a gente e não falou mais nada, e saiu em seguida. Eu e Chico Bacurim saímos de viagem a caminho para Canidé, mas a gente ia parar em uma capela abandonada que tinha a 1 légua no caminho. Então pegamos a estrada de chão com muito mato dos 2 lados. O céu estava bem estrelado aquela noite e a lua estava cheia, então nem precisava acender uma lamparina. Porém, o ar estava pesado e sombrio. Eu e o Chico passamos a viagem toda calados e só dava para ouvir os grilos cantando e os brilhos dos vagalumes nos matos. Estava muito cabuloso aquele caminho. A gente tinha rodado um bocado. Foi então que a gente viu a tal capela. Nós 2 suspiramos e agradecemos a Deus. Ao chegar na capela, ela estava muito empoeirada e cheia de casas de aranha. Colocamos nossos cavalos junto com as mercadorias atrás da capela para ninguém ver que nós estávamos ali, pois poderíamos ser roubados. Então pegamos uma colcha grande e quando já estávamos nos ajeitando para deitar, escutamos galopes vindo em direção à capela. Então eu e o Chico nos entreolhamos e eu disse para ele ficar quieto. E fomos ver o diacho era aquilo. Foi quando a gente viu uma claridade amarela, como se fosse fogo, clareando o caminho. Então a gente ficou congelado com aquela cena de terror. Ah, Cris e amigos, foi quando a gente viu a lendária mula sem cabeça. Ela era enorme, sua pelagem era toda preta, chegava até brilhar. E que nos deixou mais aterrorizados foi quando no lugar da cabeça tinha uma tocha de fogo ardendo em chamas. O Chico Bacurim até se urinou de tanto medo, então ele começou a gritar desesperadamente e eu falava: macho, cala tua boca, porque senão é arriscado a gente morrer. O Chico ficou descontrolado com o que viu e aquela coisa percebeu que a gente estava na capela. Foi vindo em nossa direção com toda a velocidade. Foi quando os relinchos quase me deixaram surdo e ela batia com suas patas traseiras na porta da capela. Foi quando eu me lembrei que carregava na minha bolsa um canivete novo, que nunca foi usado, pois eu ia tentar vender aquilo também. Então aquela criatura conseguiu derrubar a porta e a gente pulou pela janela e saímos desesperados pela estrada de terra. O meu primo Chico não aguentou e caiu no chão desmaiado, e eu tentando puxá-lo pelo menos para a beira da estrada. Foi quando aquilo veio com tudo para cima da gente. Então eu percebi que ela estava vindo atrás de mim, já que o Chico estava desmaiado. Ele veio com toda a velocidade para cima de mim, e o calor da tocha da sua cabeça era insuportável, e ela pulou quase em cima de mim com seus cascos,
Porém, eu caí no chão e me desviei do seu ataque. Eu peguei meu canivete virgem e cortei a sua canela da frente. Rapaz, se a história do Zé Coveiro for mentira, eu estou morto, pensei naquela hora. Foi então que aquela criatura soltou uma espécie de grito grotesco e se embrenhou no meio das matas, pois eu tinha conseguido pelo menos cortar uma de suas patas. Ela relinchava dentro dos matos como se estivesse morrendo. Era muito assustador aquele som. Então peguei o Chico e levei ele até a carroça. Coloquei ele atrás e saí desesperado dali. Passamos a noite viajando. Foi quando já estava amanhecendo. A gente já estava quase chegando em Canidé. Foi aí que o Bacorim acordou e perguntou o que aconteceu. Então falei sério: macho, tu é muito mole, isso sim. Como tu espalha aí dizendo que tu lutou com o lobisomem, que derrotou isso e aquilo outro, e quando viu a mula sem cabeça parecia uma mulher histérica? Nunca mais acredito nas tuas conversas. Então ele ficou todo errado e ficou calado. Graças a Deus chegamos em Canidé. Nem trabalhamos naquele dia. Fui atrás de um quarto para a gente dormir, pois eu estava muito cansado. Só consegui vender alguma coisa no sábado de Aleluia. Cris e amigos, eu não sei se ela voltou a ser mulher de novo, ou se aquela coisa morreu, ou se só espantei ela. Porém, uma coisa eu digo: nunca devemos duvidar dessas coisas, e muito menos ficar fazendo brincadeiras com o que não conhecemos. Chico Bacorim nunca mais inventou nada de histórias de valentia, pois eu avisei: se ele falasse mentiras, eu ia dizer que ele mijou nas calças quando viu a mula sem cabeça. Eu conto sempre que posso essa história real para minha família e espero que vá por várias gerações. Muito obrigado a todos por ouvir o meu relato.